Tokyo Revenge já vem sendo considerado um dos melhores mangás da atualidade, anime fazendo muito sucesso, principalmente por causa de um fator: muitos personagens importantes, muitos personagens legais de se acompanhar. Um deles chamado Shifuyo Matsuno. Eu tenho certeza que se você está assistindo o anime ou se você já leu o mangá, você já deve ter ouvido falar no vice-capitão da primeira divisão, o braço direito do Bade e também do Takemichi. Um cara que teve uma relevância muito legal na história, cresceu muito e tem uma participação muito importante. Eu sei que se você quer saber um pouco mais dele, você vai chegar junto, se inscrever aqui no canal. Seja bem-vindo ao reino dos mangás, né? Eu sou o Renan, convido vocês para mais um vídeo contando a história de um dos personagens dessa obra que vem sendo maravilhosa. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a história do Shifuyo depois da vinheta. Todos nós conhecemos Shifuyo como o braço direito de Keisuke Bage, por isso ele já começa tendo uma relevância legal no anime e no mangá. O Shifuyo, ele é o tipo de pessoa que é muito leal aos seus companheiros, principalmente se ele é subordinado de alguém. A gente viu na infância dele, num dos primeiros capítulos da sua aparição, que ele era o típico bad boy de colégio que não aguentava ouvir nada de membros mais antigos, os famosos veteranos, e ele acabou derrotando a maioria deles, se tornando uma referência dentro do seu colégio. Até que um dia ele ouviu falar de um veterano que era muito forte, um tal de Bade. Só que ao conhecê-lo ele viu que não passava de um grande nerd e ele acabou não dando bola. Afinal de contas, um dos desejos do Shifuyo era apenas viver tranquilamente e sem estresse com ninguém que se achava superior. Como aquele nerd que era considerado mais forte, ele não entendia o porquê, mas também não foi arrumar confusão à toa. Depois, quando ele já tinha espancado um cara de uma gangue que se meteu com ele, quando ele é cercado por vários membros mais velhos dessa gangue, mesmo ele se dando bem na luta, sendo forte, derrotando muitos, ele se viu cercado e já exausto. E ele conhece de vez quem era Keisuke Bage, um dos líderes da Toman. Bade aceita como um amigo Shifuyo por ser uma pessoa gente boa, segundo ele, e derrota todo mundo, se apresenta como o capitão da primeira divisão da Toman. A partir daí você já sabe, uma linda amizade floresce. Keisuke Bage e Shifuyo Matsuno se tornam grandes amigos e o Shifuyo dá toda a sua lealdade para ele. Claro, o tempo passa, a gente vai ver o Shifuyo se tornando o vice-capitão dessa primeira divisão dentro da Toman. A gente vai ver alguns arcos se desenvolvendo. A participação do Shifuyo ela vai se tornar muito relevante no arco do Valhalla. É a gangue Valhalla, da qual o Bage sai da Toman e vai para Valhalla com um objetivo, claro, começamos com os spoilers aqui caso você ainda não tenha lido o mangá ou você ainda não tenha terminado o anime. Um dos objetivos do Bage era justamente desmascarar o Kisaki, só que ele não conta isso pra ninguém, justamente para não atrapalhar os planos. Só que o Shifuyo, por toda a lealdade, por toda a amizade, ele consegue compreender isso. Inclusive, o Bage, em um dos testes para entrar na Valhalla, ele precisa espancar o seu vice-capitão. Ele dá uma surra no Shifuyo, que mesmo apanhando, não revida e não se volta contra o Bage. Porque mesmo sem saber dos planos do Bage, ele conseguiu captar, conseguiu entender. O arco do Valhalla, vocês já sabem, houve muita briga, muito sangue. Nele, a gente vai ver a participação do Shifuyo tentando impedir o Bage de tentar matar o Kisaki, porque ele sabia que isso poderia ser pior para ele. E ele tenta impedir, acaba apanhando mais uma vez e não consegue. A gente vê todo o desenrolar onde o Kazutora acaba matando, né, o Bage. A gente vê todo o sofrimento que o Shifuyo tem com essa morte do Bage. Ele é uma das últimas pessoas a segurar o Bage nos braços quando ele está morrendo. Mostra toda a sua lealdade e um dos últimos desejos era eles dividirem um último yakisoba Peiyang, que era o favorito do Bage. Um dos motivos que eles se conheceram, né, quando foram à casa um do outro a primeira vez, quando o Shifuyo foi visitar o Bage, dividir um yakisoba Peiyang. Essa linda história de amizade acaba
com a morte do Baji, mas não no coração deles. E aí abre espaço para a continuação do crescimento do Shifuyu. Vocês sabem que com a morte do Baji abriu-se espaço dentro da primeira divisão. E quando o Mike pergunta para o Shifuyu se ele assumiria, ele diz que ele não se vê como um capitão, mas que ele tem uma pessoa da qual ele gostaria de seguir. E essa pessoa era o Takemichi. Por tudo que o Takemichi demonstrou no arco da Valhalla, a amizade que ele mostrou logo no começo com o próprio Shifuyu, com tudo que ele tentou fazer, o Shifuyu decidiu segui-lo e indicou o Takemichi como líder da primeira divisão. A partir daí a amizade dos dois só floresceu também, se tornaram um em carne, dois grandes amigos durante toda a continuação do mangá. Aí claro, já chegamos numa parte que o anime ainda nem abordou, que seria o próximo arco, o arco da Black Dragons. Só que antes disso a gente vê no final do arco da Valhalla um dos futuros onde mostra que essa amizade era realmente muito grande, porque no futuro, um desses futuros, o Takemichi havia se tornado um grande escalão dentro da Toman, mas o Kizaki está matando todo mundo e acaba matando a queima-roupa o Shifuyu do futuro. Esse mesmo Shifuyu que ainda deposita todas as suas esperanças em cima do Takemichi. O Takemichi viu o Shifuyu morrer no futuro, bem em frente dos seus olhos. Então o Takemichi carrega essa amizade muito grande e tem um outro objetivo novamente. Não mais a Hina, não mais o Draken, não mais o Mike, também salvar o Shifuyu. Volta para o passado depois de outros acontecimentos onde eles percebem que o Takemichi no caso, ele tem que salvar também o Shifuyu e todo mundo e tem que impedir a Black Dragons, que é o novo arco, e novamente a gente vê uma participação muito boa dessa dupla, Shifuyu e Takemichi contra Black Dragons. E acontece muita coisa, eu quero trazer o resumo para vocês também desse arco. Vai ter uma traição do Kizaki e do Hama que estavam dentro da Toman, vão trair a confiança do Takemichi e do Shifuyu, obviamente, já estava na cara, e eles vão ser aí atacados e cercados pelas Black Dragons. Vão apanhar bastante, mas no final das contas, essa dupla vai conseguir prevalecer até o momento que o Mike chega para derrotar o líder da Black Dragons. Novamente, mais coisas aconteceram. A gente tem outro arco, um dos mais recentes, que é o arco da Tenjiku. Novamente, a gente vê uma participação muito grande do Shifuyu junto com o Takemichi. Novamente, essa dupla fatal. Eles vão acabar aí enfrentando muita coisa juntos, porque teve alguns problemas, alguns percalços no meio do caminho, onde o Draken, onde o Mike não podem acompanhar de primeira mão a batalha contra a gangue da Tenjiku. Tenjiku de um lado, Toman de outro, uma Toman muito pequena perto de outros tempos, onde essa Toman vai ser liderada pelo Takemichi e logo atrás dele alguns outros membros como o Hakashiba, como o Angry e como o Shifuyu. Mais uma luta, mais uma batalha que pega-se muito fogo, mais uma vez com participação relevante do Shifuyu, que mostra toda a lealdade dele durante a obra, primeiro com o Baji, depois com o Takemichi. Chegamos em um novo futuro após o final do arco da Tenjiku, onde aparentemente tudo parecia ser mil maravilhas. Foi um dos últimos arcos que apresentou um futuro plausível, apesar de ter um problema que fez o Takemichi voltar novamente no tempo. Mas só para vocês se situarem, esse foi um dos melhores futuros apresentados até aqui. O Shifuyu, já mais velho, ele vai acabar sendo bem sucedido em um dos sonhos que ele tinha, que era abrir um pet shop. Nesse pet shop ele trabalha com um ajudante, que é o Kazutora, que já havia saído da prisão depois de 10 anos. Então o Kazutora e o Shifuyu também constroem uma boa amizade ao lado também do Takemichi. Muita coisa que a gente viu na história do Shifuyu nesse novo arco atual, que é o arco final. O Shifuyu já sabe que o Takemichi voltou novamente, afinal de contas, o Shifuyu foi um dos primeiros do qual o Takemichi abriu seu segredo, contou sobre as viagens no tempo. E o Shifuyu estava lá, consciente, e está apoiando o Takemichi na sua aventura. Porém, a gente sabe, o Takemichi acabou de entrar recentemente na Brahma e o Shifuyu acabou não aparecendo mais tanto. Não sabemos se ele vai voltar ativa nesse arco final, mas esperamos que sim. Um dos personagens mais carismáticos, apesar de ser um pouco calado, ele é muito leal,
muito inteligente e é um dos personagens que tem uma boa força física na hora de sair na porrada. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo contando a história de um dos personagens. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.